E aí, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje fiquei sabendo que mais uma academia fechou aqui na minha cidade, uma academia de bairro. E aí eu vou falar um pouco a respeito sobre esses fechamentos que estão acontecendo para saber o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça com a nossa academia, né? No caso, também tem duas academias de bairro, tá? Eu vou falar um pouco a respeito disso com vocês. Mas antes do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí, tô quase chegando à meta de 100 inscritos, tá? Já estamos quase chegando a 70. E aí, vamos ver se a gente consegue bater essa marca o mais rápido possível, tá bom? E aí, gente, hoje fiquei sabendo, né, que mais uma academia aqui na minha cidade fechou. Com essa, em menos de 2 anos já fecharam 4 academias de bairro, tá? E querendo ou não, isso deve liga um alerta na gente, né, pra gente não cometer erros que possam prejudicar o nosso empreendimento, porque eu acho que a maior tristeza que um dono de academia, ou um dono, um proprietário, uma pessoa que tem seu próprio negócio, a maior tristeza deve ser ter que fechar esse negócio por não estar mais dando certo. E essa academia é um caso especial, porque, querendo ou não, ela é uma das academias mais antigas da cidade. É, e o dono realmente está querendo fechar, ele tá querendo, já botou ela à venda, né? E parece que a oferta de uma pessoa não é daqui de Quixadá, então provavelmente possa ser que a academia realmente feche as portas de vez. E isso, querendo ou não, apesar de ser nosso concorrente, a gente fica triste, né? Porque a gente vê um cara que, sei lá, mais de 20 anos trabalhou nesse negócio e ter que fechar porque não está mais dando certo é bem triste, né? E aí nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre a minha opinião de por que isso está acontecendo, né? Essas academias, principalmente as de bairro, estão fechando. Eu vou dar minha opinião aqui como dono de academia e vou tentar mostrar alguns pontos que eu percebo, na minha opinião, que possa ter ajudado nessa questão de perda de alunos, né? Porque antes de eu ter minha academia, querendo ou não, já estagiei em várias academias, já trabalhei em várias academias aqui da minha cidade. E eu sempre notava certas coisas que eu já fui anotando para quando eu ter a minha academia, eu não cometer esses erros que esses donos de academia cometiam, na minha visão, tá? Então eu vou falar um pouco a respeito disso nesse vídeo. E aí eu vejo muitas pessoas que eu sigo que falam sobre gestão de academia, sobre pessoas que têm academia dizendo que as academias de bairro com o tempo vão desaparecer, né? Que só vai sobrar espaço para essas redes. E eu não concordo muito com isso, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que muitas academias de bairro cometem alguns erros que vão prejudicar elas se elas não se atentarem a isso. Que na minha visão foi o que são pontos importantes que provavelmente influenciaram as academias da minha cidade a perderem alunos e a fecharem as portas, né? Infelizmente. E aí eu vou falar um pouco desses pontos e quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não. Então, o principal ponto, ao meu ver, que atrapalha muitas academias de bairro é o que os donos ficarem acomodados, né? Ficarem na zona de conforto. Por quê? O aluno, por mais que você não tenha muita condição financeira, ele quer sempre estar vendo uma atualização, uma melhora naquela academia, né? Não apenas melhora física, né, de estrutura, de equipamentos, mas pequenas melhoras, como, sei lá, você colocar um aplicativo de treino para o aluno, tá? Uma coisa barata que no meu exemplo, é, tipo, foi uma novidade, porque eu fui a primeira academia a oferecer um aplicativo de treino para o aluno, que o aluno recebia todo o treino no aplicativo, com auxílio de vídeos e tudo. Então, foi uma coisa que eu usei a tecnologia a meu favor, não foi um custo muito alto, que a mensalidade do aplicativo que eu usava na época era R$ 39 por mês, e que já causou um boom, assim, de ser a primeira academia que oferecia o aplicativo de treino para o aluno, né? As outras ainda ofereciam planilha de treino no papel e a maioria não oferecia nem, assim, não dava nenhum treino básico para aquele aluno que treinava, né? A pessoa treinava sozinho. Então, assim, a gente não pode se acomodar, a gente tem que estar sempre tentando trazer alguma novidade dentro do nosso planejamento financeiro. Mas se o aluno perceber que você não tá buscando melhorar nada do que ele pede, estrutura ou essa parte de assim, né, tecnologia, essas coisas, o aluno vai sair da sua academia hoje, porque as outras academias vão oferecer, né, principalmente as academias, as redes de academia, né, a maioria tem um aplicativo de treino, a maioria está sempre inovando equipamento. Então, se a gente, por mais que não tenha dinheiro, não consiga inovar
de alguma forma, a gente vai ficar para trás e o aluno vai sair da nossa academia. Outro ponto que eu via era o atendimento. Gente, eu que trabalhei como personal estagiário, recebia muita reclamação do atendimento das academias, né? E assim, as academias low cost, essas academias de rede, a gente já sabe que o atendimento não é o forte deles. Então, um ponto principal onde a academia de bairro pode bater de frente com as academias grandes é no atendimento. Por quê? Ali o atendimento não tem tantas regras, o professor ele é mais próximo do aluno. Então a gente, querendo ou não, eu sei que é difícil, mas a gente tem que sempre estar melhorando nosso atendimento, né? E foi sempre uma reclamação que eu sempre ouvi das outras academias aqui da cidade, inclusive das academias grandes que já abriram aqui, né? Então por isso que o meu foco sempre é melhorar o nosso atendimento. Por isso que eu acho que a gente consegue se manter bem, mesmo com essas duas academias gigantescas que abriram aqui na minha cidade. Então, atendimento é uma coisa que você não vai gastar nada, que o máximo que você pode fazer é aumentar um pouquinho, valorizar um pouquinho o profissional que está ali para ele realmente atender bem aquele cliente, né? Você pode fazer uma questão de metas, né? Tipo a quantidade, sei lá, uma meta de alunos, se a academia bater uma meta de alunos, os professores ganham algum tipo de premiação. Então, assim, a gente tem que estar mantendo o professor motivado, o professor feliz, para eles tratarem bem os clientes, para que assim a gente tenha como bater de frente com essas academias grandes, porque muita gente prefere um atendimento bom do que uma estrutura boa. Então, assim, uma forma das academias de bairro se manter firme é investir no atendimento, investir no professor, tá bom? Outra coisa que eu vejo muitas academias de bairro negligenciando é o cuidado que eles têm com a sua estrutura, com o seu espaço, né? A gente sabe que a gente não tem os melhores equipamentos, né? A gente sabe que a gente não tem o maior espaço, porém o nosso espaço ele tem que ser limpo e organizado. E nossos equipamentos têm que estar com manutenção em dia. Manutenção de estofado, né? Manutenção de cabos, manutenção de pintura. Porque, por mais que a academia da gente seja simples, a gente não pode deixar que os bancos estofados fiquem rasgados, que as máquinas fiquem todas enferrujadas, né? As máquinas, as anilhas, os halteres enferrujados, né? Porque são coisas simples, gente. Um ambiente sujo, a gente não pode deixar um ambiente sujo. Então a gente tem que manter tudo organizado, tudo limpinho, porque por mais simples que seja, se você tiver um bom atendimento, se tiver tudo organizado, limpo e todas essas coisas que eu falei anteriormente, você não ficar acomodado, tá sempre tentando trazer alguma novidade dentro da sua limitação financeira, eu tenho certeza que você vai se manter bem, mesmo com as academias grandes chegando para perto de você, tá? Então, era isso que eu queria falar. Se você concorda comigo, deixa um comentário aí. Se você não concorda, também fala o que você está achando. E eu quero saber a opinião de vocês. As academias de bairro vão ter que acabar? Ou elas vão conseguir continuar existindo, se mantendo firmes nessa batalha com as grandes redes?